Nós vamos estudar a pirâmide etária brasileira. A pirâmide etária é um tipo de gráfico que representa os dados sobre a população masculina e feminina por idades. Por isso, é também denominada pirâmide de idades. O formato de uma pirâmide de idades pode nos revelar alguns aspectos sobre a população de um país. Uma base larga indica elevado número de jovens na população, enquanto um topo estreito indica pequena quantidade de idosos. A pirâmide etária brasileira de 1980 tem base larga, revelando um grande número de jovens, o que indica elevada natalidade. O topo estreito da pirâmide mostra o pequeno número de idosos, revelando precariedade na qualidade de vida, principalmente pouca oferta ou má qualidade de serviço de saúde. Então, nós vamos observar bem aqui essa pirâmide. Bem aqui tem Brasil, pirâmide etária 1980. Aí no texto fala que a base dessa pirâmide é larga, é bem mais larga. Então, a grande quantidade de jovens, ou seja, uma elevada quantidade de natalidade, né? Então, nós temos aqui as partes da pirâmide. Essa parte aqui é a base, né? Ou seja, os jovens, a faixa etária dos jovens é de 0 a 19 anos. Então, aqui é a base, que é a faixa etária dos jovens. Essa outra parte bem aqui de 20 a 59 anos é a faixa etária adulta, né? Então, nós chamamos isso aqui de área central, né? Área central ou corpo. E esse topo é a faixa etária de idosos. Então, ele fala lá, não é, que a faixa etária de idosos, né, o topo estreito da pirâmide, mostra o pequeno número de idosos, não é? Isso quer dizer que revela a precariedade, né? A precariedade da qualidade de vida, ou seja, a má qualidade de vida do idoso. Então, o que ele quer dizer com isso? Que existe uma taxa, né? Uma grande taxa de mortalidade, não é? Enquanto aqui na base existe uma elevada natalidade, né? Porque nascem muitas crianças. E aqui está diminuindo a faixa etária idosa, porque também está existindo também, ou seja, a mortalidade, entendeu? Então, vamos lá. Continuando aí, vamos ver bem aqui a pirâmide de 2017. Aqui diz assim, já a pirâmide etária no Brasil de 2017 aponta o predomínio de sua população na faixa etária dos adultos, né? De 20 a 59 anos, o que pode representar problemas relacionados ao sistema de previdência social, ligado às aposentadorias e aos trabalhadores afastados por doenças ou gravidez. Então, primeiro nós vamos observar essa pirâmide etária de 2017, não é? Observamos que a base é mais estreita do que a base de 1980, não é? Quer dizer, aqui o que predomina mais nessa pirâmide de 1980 é a natalidade, né? O nascimento das crianças. Já aqui na de 2017, o que predomina mais é a faixa etária adulta. Observe que a base está um pouco estreita, então o corpo, ou seja, a área central, ela está mais larga, né? Então ela predomina mais. A faixa etária adulta eu já disse que é de 20 a 59 anos, né? Aí o que é que ele fala aqui, né? Voltando aqui de novo, ele diz que pode representar problemas relacionados ao sistema de previdência social, ligado às aposentadorias e aos trabalhadores afastados por doenças ou gravidez. Então, a gente sabe que a previdência social é um sistema de proteção social
que visa garantir ao trabalhador pagamento de aposentadorias e pensões quando ele não puder trabalhar em razão de doença ou acidente, acidente grave, né? Gravidez, prisão ou velhice. Nesse caso, os brasileiros economicamente, né? Economicamente ativos, eles devem. O que é economicamente ativo? São as pessoas que trabalham, né? Então, essas pessoas que trabalham, que recebem salário, eles devem contribuir mensalmente para a Previdência com parte do seu salário. Por exemplo, nós que trabalhamos, né, que ganhamos um salário, nós temos que mensalmente contribuir com o INSS. Para que um dia, se for preciso se aposentar, né, ou por invalidez ou por idade, a gente já tem aquele dinheiro, não é? Lá na Previdência Social, e aí a gente vai passar a receber sem trabalhar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que se acidenta, tem um acidente grave, ele não pode trabalhar, então ele fica recebendo como é que se diz, o benefício. Uma mulher grávida, quando ela tem o bebê, ela fica recebendo, ela tem o direito a receber um salário maternidade. Então, tudo isso é contribuído pela Previdência Social, mas a gente também trabalhando, a gente tem que contribuir com uma parte do salário, para que quando chegue o período da gente se aposentar, por idade, ou por outro tipo de coisa, como se diz, doença, acidente, então já tem aquele dinheiro reservado na Previdência Social, entendeu? Então, continuando aí, vamos ver bem aqui, continuar bem aqui. Análise socioeconômica da população. Análise socioeconômica da população. Para que os governos atendam a população, é necessário que conheçam seus problemas e suas necessidades. Investimentos em educação, infraestrutura, saúde, etc. Então, aí eu pergunto, como é que quais são esses investimentos em educação? Ora, por exemplo, verbas, né, para a construção de uma escola bem estruturada, não é? Por exemplo, uma escola que tenha quadra de esporte, que tenha refeitório, que tenha ou seja, um espaço para as crianças brincar, né, um espaço de lazer. E são muitas coisas, ou seja, um bom pagamento para os professores, né? Um salário para os professores, um bom salário, né? Porque para um professor ele dar uma aula de boa qualidade, ele precisa também ganhar um bom salário. Por exemplo, qual é o papel do governo, né? Qual é o papel do governo na oferta da educação? Por exemplo, todas as crianças, elas merecem, também precisa garantir bons salários para os professores, verbas decentes para as escolas e políticas públicas que estimulem o desenvolvimento de todos. Então, por exemplo, na educação, o governo tem que investir na estrutura da escola, não é? Nos recursos da escola, tem que investir no aluno, até em termos de merenda, né? Merenda de boa qualidade e também no salário dos professores e assim sucessivamente. Quando ele fala bem aqui em infraestrutura, o que é infraestrutura? O que é infraestrutura? Então, um conjunto de serviços, né, de base indispensável a uma cidade ou sociedade, entendeu? Pode ser aqui no caso do texto, está se referindo a uma sociedade. Por exemplo, o abastecimento e a distribuição de água, não é? Gás e energia elétrica, rede telefônica, serviços básicos, por exemplo, saneamento básico, né? Que é o tratamento da água, do esgoto, do lixo, não é? Transporte público. Será que nós todos usufruem isso? Será que nós temos esse tipo de infraestrutura? Não. Muitas vezes uma pequena minoria, não é? Uma grande maioria, não. Aí é como ele fala bem aqui, investimentos em educação, infraestrutura, saúde e etc. Podem ser planejadas com base em indicadores sociais, né? Que são esses indicadores, né? Por exemplo, no caso da pirâmide etária, do índice de desenvolvimento humano e assim sucessivamente.
Então, dados que traduzem em números características como escolaridade, acesso a bens e serviços, renda, entre outras, né? Então, nós vamos ver aqui, olha, continuando aqui, tem o PIB. O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto. É a soma dos bens e serviços, né? Produzido em um determinado período de tempo em um determinado país, né? Ou região. Bem aqui até diz, Produto Interno Bruto, PIB, soma em valores monetários de todos os bens e serviços produzidos em uma área. Pode ser uma área, pode ser uma região, pode ser um país, né? Durante determinado período, ou seja, mês, trimestre, semestre, ano, né? Todo ano, o Jornal Nacional, ele informa o PIB do Brasil, ou seja, do país, né? Aí vem aqui, ou todo mês, ou todo ano, e assim sucessivamente. Aqui diz assim, uma das formas usadas para avaliar a riqueza de um país, estado ou município, é analisar o PIB per capita, ou seja, por pessoa, de seus habitantes. Para calcular esse índice econômico, deve-se ou divide-se o Produto Interno Bruto, o PIB, pelo total da população. Em 2016, o PIB per capita anual do brasileiro foi de R$ 30.407. Entretanto, esse valor é uma média e não traduz a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, ou seja, não vai fazer a diferença. O Brasil ele continua sendo um país de desigualdade social, onde existe uma minoria de pessoas ricas e uma maioria de pessoas pobres. Pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, né? Pessoas que vivem em precária situação, pessoas que não têm teto para morar, não têm uma casa própria, não têm uma alimentação adequada, não têm uma escola de boa qualidade, não têm uma infraestrutura, por exemplo, lá onde ele mora, mesmo não sendo, às vezes é um bairro que não tem sequer nem saneamento básico, nem tratamento de água e esgoto. A gente vê isso no Jornal Nacional direto. Pessoas morando dentro do lixo, dentro da água podre, né? Não tem saneamento básico. Aí aqui diz assim, a maior parte da riqueza encontra-se concentrada nas mãos de uma parcela mínima, ou seja, de poucas pessoas, né? Aí vem a pobreza no Brasil. Em 2016, segundo o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE ele é um órgão que ele pesquisa. Ele faz uma pesquisa para saber como é que está a vida do brasileiro, né? A vida das famílias brasileiras, nesse caso, né? Aí aqui diz que em 2016, segundo o IBGE, 6,5% dos brasileiros viviam em situação de extrema pobreza. O primeiro aumento desde o ano de 2009, ou seja, a crise econômica mundial, iniciada entre 2008 e 2009, associada ao alto índice de desemprego e à redução dos benefícios em programas sociais, né? Nós sabemos que existem os programas sociais também para ajudar as pessoas de baixa renda, né? E muitas vezes esses programas sociais eles são desviados dessas pessoas de baixa renda, né? Aí aqui diz assim, esses programas sociais destinados às pessoas de baixa renda, explica esse cenário, certo? Então, de acordo com o censo, né, que o IBGE faz, ele sabe tudo que está acontecendo em uma região, em um estado, em um país, e assim sucessivamente. Aí aqui diz assim, a proporção de indivíduos vivendo em extrema pobreza varia entre os estados e as regiões, mas é maior, ele quer dizer que a precariedade é maior no norte e no nordeste, né, na nossa região nordeste. Aí ele diz assim, do que no restante do país. Então, no norte e no nordeste abrange mais essa precariedade, né? Essa baixa renda. Ele diz que, entretanto, mesmo as áreas mais ricas, como por exemplo São Paulo, Rio, né? Que são as áreas mais ricas do Brasil, né? Que são as metrópoles, né? Nacionais, é onde tem mais emprego,
Mas ele diz que é possível encontrar pessoas vivendo nessa situação, ou seja, é possível, porque em São Paulo e Rio também existe caos, né? Existem pessoas desempregadas, existem pessoas que não têm teto para morar, não têm casa própria. Existem pessoas que não têm renda, que passam fome, passam necessidade. Então, são cidades mais elevadas, ou seja, mais desenvolvidas, são metrópoles, mas também são cidades que existe um caos, né? Existem pessoas necessitadas.